Você que trabalha com marketing, seja você um produtor, infoprodutor, designer, web designer, lançador, o que aconteceu de você ter tido problemas com seu cliente? Problemas inclusive de pagamento. Você combinou uma coisa, um valor, um prazo, e esse prazo, esse valor não foi pago, não foi respeitado, né? Já aconteceu inclusive de ocorrerem situações que não estavam previstas no seu ajuste inicial e que demandam decisões inclusive das duas partes, ou seja, você e o seu cliente precisam concordar com alguma coisa que não foi estipulada para ser tomada uma decisão, por exemplo. Isso é muito comum. E tem uma coisa que protege você e protege inclusive o seu cliente, que é o contrato. É muito importante que você tenha um contrato escrito, formalizado, devidamente assinado com os seus clientes. Talvez você seja aquele tipo de profissional que tem um serviço recorrente, mensal, por exemplo, ou semanal. Você faz o serviço e recebe ali periodicamente, por mês ou por semana ou por dia, precisa de um contrato. Talvez você seja um profissional que faça jobs, então você faz um serviço específico e esse serviço vai ser pago. Pode ser que você seja um profissional, um lançador, por exemplo, que tem uma partilha de resultados. Tem que pegar a receita de um lado, a despesa de outro, apurar qual é o resultado daquilo e partilhar o resultado. E alguém vai ter que administrar a receita e a despesa disso. Tudo isso precisa estar previsto no contrato, porque se não estiver, você fica no risco e o seu cliente também. Aliás, você oferecer para o seu cliente, antes do ajuste, antes da contratação, uma boa minuta de contrato, vai dar para ele, vai transmitir a ele muito mais segurança, ele vai ter a certeza de que ele está contratando uma empresa preparada, uma empresa que tem um auxílio de um departamento jurídico, de um escritório de advocacia especializado em infoprodutores, em agências de marketing. O que precisa ter nesses contratos? São muitas cláusulas e vai depender sempre muito do serviço que foi contratado. Mas precisa ter lá disciplinado o pagamento. Se o pagamento não ocorrer, você pode suspender os serviços? Depois de quantos dias? Se não houver o pagamento, você pode negativar o seu cliente no Serasa, pode sacar uma duplicata e mandar protestar no cartório para forçar ele a fazer o pagamento de forma compulsória. Tudo isso precisa estar escrito para que você não tenha problemas, para que você minimize problemas, porque ainda com o contrato pode ter um descumprimento, mas se você tiver o contrato, é esse documento que vai garantir que você vai poder fazer valer o que está escrito no próprio contrato. E especialmente situações mais complexas, como por exemplo a relação entre o lançador, né, e o dono daquele produto, quem produz aquele produto, né, e a agência de marketing que faz todo o lançamento acontecer. Ali existe uma partilha de receitas, despesas, apuração de resultado. Vocês dividem o resultado. Tudo isso precisa estar ali muito esmiuçado dentro do contrato. E, inclusive, qualquer contrato, essa é uma dica muito importante, precisa prever o que vai acontecer se houver a extinção desse vínculo entre cliente e fornecedor. Porque, de repente, amanhã pode não ser mais interessante para você ou para ele. Tem multa contratual, se o contrato for quebrado. Se o contrato for quebrado por alguma justa causa, um justo motivo, vai ser diferente de ser quebrado simplesmente porque uma das partes não quer mais. E isso precisa estar escrito no contrato. Então são muitas situações específicas que precisam ser descritas no contrato. E quanto à formalização, é muito importante que ela seja feita de uma forma válida. Então, para alguns tipos de contrato, se você não tiver a testemunha, você acaba deixando de poder, por exemplo, executar na justiça. Então, você tem um contrato mensal, recebe X mil reais por mês para fazer aquele determinado serviço. O contrato
Se tiver 2 testemunhas, tiver o valor mensal, tiver os demais requisitos que a lei prevê, você pode jogar esse contrato direto como uma execução forçada. E você já entra com um processo de execução, penhorando bens do seu cliente que não pagou, ao invés de ter que primeiro provar que ele não pagou, que o serviço foi prestado. Tudo isso por causa de 2 testemunhas que, de repente, você não sabia e não colocou no contrato. E essa assinatura pode ser digital, mas existem uns requisitos muito importantes que precisam ser obedecidos para que essa assinatura seja válida. Enfim, você que trabalha com marketing não pode deixar de fazer contrato com seu cliente. E, inclusive, as propostas que você entregar para o cliente, se forem serviços mais simples, de execução rápida e pagamento único ou pagamento duplo, pagamento uma parte na contratação, uma parte na entrega, por exemplo, a própria proposta pode ser o contrato, desde que você tenha ali, no final da proposta, várias condições que precisam ser aceitas, que vão ser colocadas por você, na qualidade de fornecedor, e que o seu cliente, ao assinar, vai dar OK, e aquilo será válido como um contrato. Então é muito importante que você proteja o seu negócio com um bom contrato.